Olá, alunos do CF3, aqui é a professora Lucilene de Matemática do Noturno. E eu estou aqui mais uma vez com mais um conteúdo e o tema do nosso encontro de hoje é expressões numéricas com as 4 operações. Mas o que é uma expressão numérica? Eu tenho uma expressão numérica quando eu tenho algumas operações juntas, como a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. E algumas vezes também eu vou ter os sinais de associação, como os parênteses, os colchetes e as chaves. E aí, algumas expressões numéricas trazem isso tudo junto e misturado para a gente resolver. E às vezes surge uma dúvida, por onde eu vou começar? Olha só a expressão que está aí na tela para vocês. Tem todas as operações e tem os 3 sinais de associação. Por onde a gente vai começar? A ideia da aula de hoje é dar algumas dicas para que a gente consiga resolver esse tipo de expressão. Então vamos lá? Simbora! Então, a matemática tem 4 operações: a multiplicação, a divisão, a adição e a subtração. E quando se trata das expressões numéricas, elas têm uma prioridade quando a gente vai responder. Primeiro, a gente vai responder as operações de multiplicação e divisão, na ordem em que elas aparecem. E depois, a gente vai resolver as adições e as subtrações, também na ordem em que elas aparecem. Se a nossa expressão tiver sinais de associação, como parênteses, colchetes e chaves, nós também temos uma regra, tá? Primeiro, a gente vai resolver as expressões, as operações que estão dentro dos parênteses. E depois, as que estão dentro dos colchetes. E por último, as que estão dentro das chaves. Então, seguindo essa ordem, essas dicas, a gente vai para o nosso primeiro exemplo. E eu vou deixar aqui do lado para a gente ir tirando as nossas dúvidas à medida em que vai fazendo cada exemplo, tá bom? Então vamos para o exemplo de número 1. Nós temos aqui uma expressão onde a gente tem 2 operações, a multiplicação e a adição. E pela ordem, nós vamos responder primeiro as multiplicações. Então, nós vamos responder aqui, ó, 3 vezes 6, isso dá 18. E nós vamos repetir o restante da expressão, mais 1. E agora, então, a gente faz a adição aqui, 18 mais 1, isso é 19. E está aqui o resultado do nosso primeiro exemplo. Exemplo de número 2. Nós também vamos ter uma adição e uma multiplicação. Primeiro, a multiplicação. Então, o 15 nós vamos repetir. O mais nós vamos repetir e nós vamos multiplicar isso daqui. 5 vezes 7, 35. E agora, então, a gente faz a adição. 15 mais 35, isso dá 50. É o resultado do nosso exemplo de número 2. Exemplo de número 3. Bom, no exemplo de número 3, a gente já tem um sinal de associação, que é os parênteses. Então, a gente tem que começar pelos parênteses. Então, a gente vai responder 10 mais 2, que está dentro do parêntese. E 10 mais 2 é 12. E nós vamos repetir o resto da expressão, vezes 2 mais 6. Observem que agora a gente tem uma multiplicação e uma adição. E a gente vai responder primeiro a multiplicação. 12 vezes 2, que dá 24. Repete o mais 6. E agora, então, a gente faz essa adição. 24 mais 6, isso dá 30. Esse é o resultado do nosso terceiro exemplo. Exemplo de número 4. Bom, parênteses. Então, é por eles que nós vamos começar. Vamos lá. Nós vamos ter aqui, ó, 5 menos 2, isso dá 3. Repete a multiplicação, resolve esse parêntese, 4 mais 1, 5.
E agora, então, a gente faz essa multiplicação. 3 vezes 5, 15. 15 é o resultado do nosso quarto exemplo. E aí, então, nós vamos ter o quinto exemplo. Vamos lá. No quinto exemplo, a gente já tem mais um sinal de associação, que é o colchete. Nós temos o parêntese e o colchete. Então, nós vamos começar por onde? Pelos parênteses. São eles que a gente vai eliminar primeiro, resolver primeiro. Então, os demais a gente vai repetir. Então, nós vamos repetir aqui. 18 mais, abre colchete, repete o 5, repete o mais, resolve o parêntese. 6 dividido por 2 é 3. Fecha o colchete, porque o parêntese a gente já eliminou. E agora a gente vai resolver o colchete. Então, nós vamos repetir o 18, nós vamos repetir o mais, e a gente vai resolver isso que está dentro do colchete. 5 mais 3, 8. 18 mais 8, isso dá 26. Então, esse é o resultado da nossa expressão de número 5. Tranquilo, né, gente? Por enquanto, normal, né? De boa. Então, vamos lá. Vai continuar assim. Exemplo de número 6. No exemplo de número 6, novamente, a gente vai ter os parênteses e os colchetes. Então, vamos lá. Nós vamos resolver o parêntese primeiro. Então, os demais, vamos lá repetir aqui. 80 menos, abre colchete, repete o 7, repete o mais, chegou no parêntese e nós vamos resolver. Então, vamos lá. 14 menos 2, isso daqui dá 12. Repete o sinal de dividir, repete o 3 e fecha o colchete. Agora, nós vamos resolver os colchetes. Então, vamos lá. 80, nós vamos repetir o menos, e veja só. No colchete, a gente tem duas operações, a operação de adição e a operação de divisão. Nós vamos resolver primeiro a divisão. Então, por isso, a gente vai abrir o colchete novamente, repetir o 7, repetir o sinal de mais e vai resolver essa divisão. 12 dividido por 3, 4. Fecha o colchete. E agora, então, a gente sim vai eliminar o colchete. Repete o 80, repete o menos e vamos resolver o colchete. Nós temos aqui 7 mais 4, isso dá 11. Agora nós vamos realizar essa subtração. 80 menos 11, isso é 69. Exemplo de número 6, respondido. Exemplo 7. No exemplo 7, a gente tem parêntese, a gente tem colchete e a gente tem chave. Então, nós vamos começar por onde a gente está começando sempre, né? Por onde a prioridade diz que eu tenho que começar. Por onde? Pelos parênteses. Então, nós vamos começar por aqui. E os demais a gente vai repetir, todo mundo. Vamos lá. 10 mais, abre chaves, repete o 24, repete o menos, abre colchete, repete o 15, repete o menos e vamos resolver o parênteses aqui. 9 menos 4, 5. Fecha colchete e fecha as chaves. Agora, a gente já eliminou, respondeu o parêntese, a gente vai responder os colchetes. Então, vamos repetir todo mundo de novo. 10 mais, abre chaves, 24, menos, vamos lá, o colchete dá 15 menos 5, 10. Fecha chaves. Então, agora nós vamos responder as chaves. Então, repete, 10 mais 24 menos 10, isso daqui dá 14. E agora, então, nós vamos ter 10 mais 14, nós vamos ter 24. Resultado do nosso sétimo exemplo.
Exemplo de número 8. Nós vamos ter também uma expressão completinha aqui com todos os sinais de associação. Então vamos lá, começando pelos parênteses, repetindo o resto. Vamos lá, 50 menos abre chaves, 40 menos 3 vezes abre colchete, 5 menos resolve o parêntese. No parênteses, a gente tem 10 menos 7. E 10 menos 7 é 3. Fecha o colchete. Fecha a chaves. E agora a gente vai ter que responder quem? O colchete. Então, vamos lá. 50 menos abre chaves, 40 menos 3 vezes colchete. Vamos lá resolver. 5 menos 3, 2. Fecha as chaves. E agora nós vamos resolver as chaves. Então, nós vamos repetir os demais. 50 menos. Veja que dentro das chaves a gente tem duas operações. A de menos, a de subtração, e a de multiplicação. A gente vai responder primeiro a multiplicação. Então, nós vamos abrir as chaves novamente. Vamos ter 40 menos 3 vezes 2, 6. Fechou as chaves. Agora sim a gente pode eliminar chaves. Vamos lá, 50, repete, menos, também repete, 40 menos 6, isso dá 34. E agora nós vamos realizar essa subtração aqui, e essa subtração dá 50 menos 34, isso dá 16. Esse é o resultado do nosso 8º exemplo. E, gente, é isso. Nós vamos seguir exatamente essa ordem. Nós vamos resolver primeiro as operações de multiplicação e de divisão. Na ordem que elas apareceram, tá? Depois, as adições e as subtrações também na ordem em que elas apareceram. Se houver os sinais de associação, primeiro a gente resolve os parênteses, depois os colchetes e depois as chaves. E é isso. Por hoje é só. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço e fiquem bem. Obrigada por ter ficado até aqui.